Oi, povinho. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. A rejeição, ela pode ser sentida e demonstrada de várias formas possíveis. Rejeições que nós recebemos principalmente na infância. Não necessariamente é você querer um brinquedo e sua mãe dizer que não pode comprar, ou você pedir para os seus amiguinhos para brincarem de pega-pega e todo mundo preferir brincar de esconde-esconde. Adultos frustrados e inseguros descontando isso em crianças inocentes que obviamente têm o cérebro imaturo. Por conta disso, crianças inocentes com cérebro imaturo acham que isso daí é que é o certo e começam a agir assim com outras crianças, e conforme elas vão crescendo, vão virando adolescentes, o veneninho vai ficando mais potente, aí vai sendo guerra com guerra, adolescente com adolescente, e aí na fase adulta isso fica pior ainda, e é muito difícil porque todo mundo tem essa necessidade, esse senso, né, de pertencimento, nos sentir acolhidos e pertencentes a algum lugar, e isso nos leva a buscar por panelinhas, por rótulos. No meu caso, cara, tive muito tempo assim na minha vida que eu ficava criando personagens. Hoje eu consigo ver como personagens, mas na época eu achava que era apenas eu mudando minha personalidade, mas é diferente. Há uma diferença entre você crescer e amadurecer, e com isso você acaba mudando seus gostos para determinadas coisas, enfim. Mas há uma diferença entre você fazer isso forjado com suas próprias mãos. Não é simplesmente um crescimento, um amadurecimento, uma ampliação de horizontes, não. É algo 100% maquinado. Conforme eu fui crescendo e me tornando mais adolescente, isso foi ficando meio que um rombo dentro de mim. Só que isso é uma coisa que eu só consegui enxergar hoje. A primeira personalidade que eu criei, eu tava por volta dos meus 7, 8 anos de idade, por aí. Naquela época eu era muito apaixonada pelo nome Sarah, porque pra mim era um nome tão feminino e fofo, e era assim que eu queria me apresentar pras pessoas. Aí eu me imaginava uma menina loirinha, dos olhos azuis, que sempre andava por aí com roupinhas rosas e fofas. Obviamente eu nunca fui loira, ainda mais daquela idade, né? Minha mãe nunca me deixaria descolorir o cabelo, tampouco usar uma lente de contato com cor. Depois da Sarah, eu criei a quem eu gosto de chamar de Aquila. Foi na época que eu tava querendo me mostrar ser diferentona. Ai, olha pra mim, eu sou diferente das outras meninas, blá blá blá, encheção de saco. Tinha uma menina na minha escola que ela se chamava Aquila, e eu achava esse nome muito bonito, porque era um nome forte, era um nome diferente, e era assim que eu queria me mostrar pras pessoas. E aí eu era forçadamente gótica e emo. E o mais engraçado é que eu sempre gostei, assim, de fato, de coisinhas, roupas pretas, tal, assim, etc. Ah, cara, eu não tenho só roupa preta, sabe? Tem dia que eu literalmente coloco uma blusa branca, uma calça jeans e vou viver minha vida. Grande parte do meu guarda-roupa é preto, mas preto nem é minha cor preferida, e eu ficava nessa, tanto que eu ficava sempre falando que eu odiava a Barbie, e eu nem odeio a Barbie. Como qualquer grande maioria das garotas do mundo, eu adorava brincar de Barbie. Aquela foi a pessoa que eu fiquei mais tempo, assim, com ela, se não me engano. E depois dela, eu criei Ser Indefinido. Foi entre o ensino médio e até meados, assim, pro início de 2018. Comecei a entrar muito nessa onda de feminismo, e eu só tinha cabelo curto, e eu era contra cabelo grande, porque ter cabelo grande era opressor e não sei o que, só que nada a ver, cara. Foi literalmente em 2018 que eu parei pra pensar que eu me dizia feminista, mas eu nunca tinha estudado o movimento. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o movimento, eu vi que não tinha nada de coerência naquilo, nada de verdade, e inclusive quem foram as pessoas que começaram com o feminismo foram homens misóginos, homens infiéis, homens nojentos, homens preguiçosos, e eu odeio a misoginia e amo Jesus Cristo. Cara, essas duas coisas já são suficientes pra você não se considerar feminista de forma nenhuma. E nesse meio tempo de saindo do feminismo, eu meio que criei uma outra persona extremamente fofa, porque eu estava apaixonada por um rapaz. Ele sempre deixava claro que ele achava extremamente lindo meninas fofas. Eu até gosto de coisas fofas, mas fofas do meu jeito. Essa persona fofinha aí, eu tentava seguir o estilo Wu-Jang, e o nome que eu daria pra ela seria algo como Enzi. Em 2020, depois de passar por muitas experiências espirituais, eu tive um despertar mesmo. Parei pra perceber tudo o que estava acontecendo na minha vida, e eu comecei a me lembrar de muitas coisas. Porque eu me lembrei que quando eu era criança, eu sempre me via assim, com cabelo natural mesmo, maquiagem mais leve no rosto, e roupinhas pretas, bonitinhas e confortáveis. Foi algo que eu levava pras minhas orações. Eu falava, Deus, quem que eu sou? Eu sei que eu criava muitas ferdes pra tentar me encaixar em lugares e em grupinhos, ganhar migalha de aprovações, e com isso inclusive até perdi amizades incríveis. Só que é claro que não foi na mesma hora, eu ouvi uma voz, não. Isso foi conforme o tempo foi passando e eu ia indagando essas coisas pra Deus, as memórias foram voltando. Eu me lembrei quando eu era uma criancinha e eu tava lá na minha essência número 0, a essência pura, e eu me lembrava, a mulher que eu estou cada vez mais me tornando era a mulher que a Ferdizinha sempre sonhou em ser. Quando Deus te criou,
Ele não criou só você por fora, o seu físico, ele criou também sua personalidade. Tudo que você gosta, tudo que você não gosta. Claro que a gente tem que vigiar o nosso coração, porque nem tudo que a gente acha que a gente gosta é algo que é saudável, que é bom pra gente. Acredite ou não, Deus fica chateado de ver você tentando ser uma pessoa que você não é, principalmente pra tentar ganhar a aprovação das pessoas, porque isso é que é a vaidade que a Bíblia condena. Vaidade não é você gostar de ficar cheiroso, arrumado, com uma roupa bonita, cuidar da sua saúde, do seu físico, passar maquiagem, esmalte, não. Vaidade é tudo aquilo que você faz visando ganhar a aprovação das outras pessoas, entendeu? E com isso eu vou ficando por aqui. Até a próxima, fica com Deus e bye bye!